Boas pessoal e bem-vindos ao Cantinho de Japan para mais um episódio. Chegamos finalmente à edição número 45, é verdade, já vamos em 45 edições do Cantinho de Japan. Ahm, Quero começar por, antes de dizer o que é que vou falar, o que é que vou deixar de falar, agradecer ao pessoal todo que tem continuado a comentar no wrestling.pt, porque esse pessoal, eu nem sequer tenho respondido ultimamente, não tenho dado mesmo, eu acabo por ler os comentários, mas não tenho respondido e, portanto, agradecer a esse pessoal que continua a comentar, que mantém a dinâmica, porque eu acabo por ler os comentários e trago os comentários para o podcast, mas eu simplesmente não tenho respondido, mas eu não deixo de fazer a menção. Ahm, falar, Vou falar então, esta semana vai-se falar então do que aconteceu na World Tag League, especialmente os últimos 2 dias de cada um dos blocos. Ahm, os últimos 2 dias da World Tag League antes da final, o último dia do A Block e o último dia do B Block, e depois o dia da final da World Tag League. E claro, falar de algo que é quase um assunto à parte da final da World Tag League, que é o ataque do Chris Jericho ao Kenny Omega, que obviamente é um dos grandes temas da semana, portanto tem de ser claramente abordado e fazer também aqui uma antevisão depois rápida daquilo que já está anunciado para próximos dias da New Japan Pro Wrestling. Dizer então que ainda, lá está, quando isto já for para o ar, já deve ter acontecido a conferência de imprensa para o Wrestle Kingdom, onde devem ser anunciados mais alguns combates para o show, mas e portanto não, também vão ser dados muito provavelmente a conhecer os cards dos próximos shows da New Japan, que vão ser os dois Road to Tokyo Dome. Uh, Neste momento, os únicos combates que estão anunciados para esses shows são combates da Young Lion Cup. Portanto, eu vou fazer a antevisão desses combates ainda neste cantinho de Japão. Mas, pegando então nos últimos dias da World Tag League, e vou-me focar praticamente apenas e só em combates do torneio, mas começar então pelo o show do dia 8 de dezembro, na última sexta-feira, que passou em direto, tal como o show do dia seguinte. Lá está, eu não vou estar aqui a trazer muito essa polémica aqui para o Cantinho de Japan, mas se vocês seguiram e estão a par da polémica com o Michael Elgin, vão perceber porque é que foi algo desconfortável, no mínimo. Ou se calhar é engraçado, depende da perspectiva que vocês tiverem a ver. Que tivemos os War Machine e o Jeff Cobb a fazer equipa com o Michael Elgin num 8-man tag contra os Best Friends, Chucky T e Beretta, depois também a equipa com o Toru Yano e com o Tomohiro Hiroishi, basicamente contra uma equipa dos Chaos. Mas pronto, toda esta polémica que no que diz respeito à New Japan, ou pessoas envolvidas com a New Japan, foram palavras menos simpáticas do Michael Elgin para com o Jeff Cobb. Parece que também há rumores que também existe alguma animosidade com os War Machine. Rumores esses que ganham forma quando, depois do combate dos War Machine, insistem em dizer para a câmara fuck Michael Elgin. E mesmo em termos de redes sociais, vocês verem que existem jantares entre várias pessoas que estão envolvidas no World Tag League e, pá, e o Jeff Cobb anda com os War Machine e o Michael Elgin nunca está em lado nenhum. Portanto, se vocês estão a seguir toda essa polémica, vão perceber porque é que se calhar isto foi um pouco desconfortável. Mas este combate foi um combate engraçado de assistir. Não foi um combate muito longo e acabou com uma vitória, diria algo surpreendente, do Jeff Cobb sobre o Chucky T. Já agora o Jeff Cobb continua super over e eu quero dizer isto já porque eu não quero correr o risco de me esquecer, mas New Japan, por amor de Deus, deem um contrato ao Jeff Cobb, ou pelo menos garantam que o homem vai aparecer mais vezes porque ele está over e é um grande talento. E com toda esta polémica do Michael Elgin, eu não sei como é que vai ficar a situação dele com o New Japan, mas o contrato do Michael Elgin está a chegar ao fim. Agora, se vai renovar, se não vai renovar, ainda ninguém sabe, mas provavelmente, seja qual for o desfecho da situação contratual do Elgin, eu acho que a New Japan, depois do que
pôde ver durante a World Tag League do Jeff Cobb, acho que é de agarrar o talento que é o Jeff Cobb e assegurar que ele fica mais uns tempos a aparecer na New Japan e que não seja só esta tour, porque eu acho que ele justifica, já está mais do que justificado essa permanência. Depois tivemos também já o típico combate tag team de construção para o Wrestle Kingdom, com a equipa do Okada contra a equipa do Naito, com o Ospreay FC vencedor sobre o Hiromu Takahashi. São sempre combates engraçados de ver, e lá está, é uma construção muito gradual com o Naito. Muito sinceramente eu vejo o Naito, não, o Okada, a apostar muito forte nesta nova submissão e que está a ser vendida como algo devastador, mas como eu disse a semana passada, eu tenho quase certeza absoluta de que quando chegar o Wrestle Kingdom o Naito vai ter uma resposta para aquela submissão, porque o Okada está, entre aspas, a mostrar o jogo demasiado cedo, e estar a mostrar o jogo demasiado cedo, estar a aplicar a submissão em show após show após show, está a dar uma margem de manobra enorme ao Naito para eventualmente, quando realmente contar pelo título, o Naito ter maneira de dar a volta às coisas a seu favor. Depois, passar então para o primeiro combate deste dia da World Tag League, para o A-Block, com o Manabu Nakanishi e o Yuji Nagata a derrotar o Chase Owens e o Bad Luck Fale. Sinceramente surpreendeu-me um pouco, porque contavam com uma vitória do Bad Luck Fale e do Chase Owens contra a equipa mais veterana. Tenho uma crítica a fazer aqui isto na minha opinião serve tanto ao Manabu Nakanishi como serve ao Tenzan. A mobilidade de ambos já não é a melhor, então aquele tornozelo do Tenzan está em mesmo muito mau estado. E o Nakanishi, sinceramente, a maneira como ele se mexe ou a maneira como ele não se mexe é algo que é um pouco preocupante, e sinceramente colocar pronto, para mim o Nakanishi já não está propriamente apto para estar a combater num torneio de quase um mês. O mesmo vai para o Tenzan. Acho que sim, eles podem fazer parte da undercards dos shows e podem e devem continuar a fazer parte dos Lionsgate, dos shows Lionsgate, em que o foco está muito nos Young Lions. Quando agora acabar a Young Lion Cup, usar esses shows para continuar a dar experiência aos Young Lions é sempre positivo. Portanto, é um pouco essa a minha sugestão, porque vejo pessoal como o Nakanishi e o Nagata não, o Nagata e o Kojima, por exemplo, estão fantásticos ainda. Agora o Tenzan e o Nakanishi para mim não estão já nada em boa forma. Mas pronto, seguindo em frente, tivemos a equipa do Satoshi Kojima e do Tenzan a saírem vencedores sobre a equipa do Suzuki e do Iizuka, se bem que por desqualificação. Portanto, tivemos aqui essa nuance, porque lá está, à partida não seria de esperar uma vitória do Kojima e do Tenzan sobre a equipa do Suzuki. Passando então para o combate seguinte, tivemos Juice Robinson e Sami Callihan, Death Juice a vencerem o Yujiro Takahashi e o Hangman Page, para mim sem grande surpresa. Mas tínhamos então o verdadeiro último combate do show, que ia decidir também as contas para quem iria vencer o A-Block. Goto e Yoshihashi, para mim sem qualquer tipo de surpresa, perderam contra o Evil e o Sanada, porque o Goto, como eu já vim aqui dizer praticamente desde o início da World Tag League, acho que até na antevisão disse, o Goto está aqui nesta World Tag League estava aqui essencialmente para construir a rivalidade com o Suzuki e não tanto para ganhar a World Tag League. O facto de eles terem, do Goto e do Yoshihashi, terem ido tão longe nesta Tag League serve não só para dar credibilidade ao Goto, mas também para dar alguma visibilidade ao Yoshihashi.
E eu quase que consigo arriscar que o Yoshihashi conseguiu ter mais visibilidade nesta World Tag League do que propriamente no G1, e eu acho que isso dá uma boa imagem do quão desapontante foi o G1 do Yoshihashi. O Evil e o Sanada ganharem o A-Block para mim não representa qualquer surpresa, até porque para mim era a equipa favorita desde o início para ganhar o A-Block. Passando então para o show do dia seguinte, e indo aqui um pouco a destaques, eu tenho de voltar a destacar isto. Tivemos o Kawato, o Hirai Kawato e o Manabu Nakanishi contra o Sanada e o Evil, obviamente com uma vitória para o Evil e para o Sanada, que no dia anterior tinham vencido o A-Block, mas aquele Skull ou Dragon Sleeper, como quiserem, do Sanada ao Kawato, com ele a balançar o Kawato, fica uma coisa absolutamente brutal. E um combate curto com, lá está uma vez mais, uma questão de não grande mobilidade do Nakanishi, mas sinceramente para um combate de 6 minutos e meio não é nada que me tenha aborrecido, né, por aí além. E até lá está o Kawato para mim, aquela ideia de quando ele entra e quer começar às chops com o Evil, parece um bocado ridículo, porque obviamente por muitas chops que ele deu ao Evil, o Evil depois dá-lhe um toquezinho e ele vai logo ao chão. Mas ainda assim, vocês sabem que eu sou fã do Kawato e portanto eu gosto sempre de ver os combates dele. Depois tivemos a continuidade da construção do Goto e do Suzuki, com o Goto a ser vencedor do combate, com o GTR e o consequente pin sobre o Elda esperado. Passando então aqui para o que verdadeiramente interessa em termos de Tag League, tivemos o encontro entre as duas equipas sem quaisquer pontos no B-Block. A equipa do Makabe e do Enare saíram vencedores sobre a equipa do David Finlay e do Kitamura, com o Makabe a conseguir o pin sobre o Kitamura. Sinceramente, aqui para mim, eu olhei para este combate e eu pensei, tudo bem, de um lado temos o Makabe e de um lado temos o Makabe e do outro lado temos o Finlay e o Kitamura, mas sinceramente tudo bem, não podem deixar o Makabe ficar descredibilizado, mas eu não sei porque eu estava com uma distinta ideia de que o Kitamura ia conseguir uma vitória sobre o Enare aqui neste último dia do B-Block. Não aconteceu, mas foi um combate engraçado, lá está, não foi um combate com muito tempo, mas foi um combate com coisas sempre a acontecerem e valeu a pena. E daqui a pouco vou fazer uma análise mais geral sobre a prestação de algumas pessoas, mas fiquei satisfeito com as prestações do Kitamura e do Enare. Passando então para o combate seguinte, os Best Friends acabaram por perder contra o Lance Archer e o Davey Boy Smith Jr. Os KS subiam para 10 pontos e estavam na luta pelo pelo B-Block. Este combate foi um combate muito interessante já agora, gostei muito deste combate. Não gostei tanto como, por exemplo, os Best Friends contra o Elgin e o Cobb, que para mim foi o melhor combate da World Tag League, mas este combate foi um combate bastante interessante e para um combate que não durou sequer 12 minutos, ou seja, pouco passou da marca dos 10 minutos. Não, foi um combate muito, muito interessante. Tudo bem que o Archer e o Davey Boy Smith Jr. eram claramente superiores em termos físicos, mas foi um combate que me manteve, lá está, pelas próprias implicações, porque ambas as equipas estavam com 8 pontos e as implicações que podiam ter na luta pelo bloco. Eu acho que foi um combate que rendeu bem para o tempo que teve. Depois tivemos Jeff Cobb e Michael Elgin a serem derrotados contra os War Machine. Diria que de forma expectável os War Machine saíram aqui vencedores e entravam também na luta pelo B-Block. Este combate, uma vez mais, um combate também com muito interesse. Gostei mesmo muito de ver este combate dos War Machine com o Kobe e o Elgin, que eu acho que já seria de esperar, porque são duas equipas que eu acho que tinham tudo para resultar bem dentro do ringue. Uma vez mais, depois do combate, tivemos o Fuck Michael Elgin do Raymond Rowe, portanto
pá, sinceramente eu gostei muito. Pá, acabo por achar piada porque lá está isto, quando há animosidade com alguém, se vocês vão ver isso numa WWE ou vão ver isso, por exemplo, até numa Ring of Honor ou no Impact, vocês o que vão ver é que isso não é, lá está, não é mencionado nunca dentro do ringue. A não sei que, lá está, tudo bem, às vezes a WWE gosta de agarrar nas coisas e meterem promos, mas isso tem de ser provado. Agora, espontaneamente um wrestler poder dizer determinadas coisas, tudo bem, é o Japão, é um mundo diferente e por isso é que também acontece um pouco estas situações. Mas lá está, Kobe e o Elgate contra os War Machine para mim foi um bom combate também. Lá está, este último dia do B-Block para mim foi, no geral, foi um dia forte. E depois tivemos o último combate do B-Block, que para mim, sem qualquer tipo de surpresa, os Guerrillas of Destiny saem vencedores sobre a equipa do Ishii e do Yano. Minha única. Pá, eu sinceramente eu não sei porquê, mas eu cada vez que vejo o Ishii e o Tangaloa dentro do ringue, eu só fico a pensar quando é que estes dois vão ter um singles match? Pá, olha, para mim, metam isso na New Japan Cup no próximo ano, porque sinceramente é algo de muito engraçado fisicamente. O confronto físico entre eles é muito engraçado. E depois o Tamatonga com o Yano trabalham também eles muito bem. E lá está, apesar de não ser se calhar um combate tão interessante como o Kobe Elgin com os War Machine ou os Best Friends com os KIS, ou como foi ou como foram os Best Friends com o Kobe e com o Elgin. Eu acho que este combate, acho que as pessoas que participaram conseguiram encaixar bem umas nas outras. Depois, no main event do show, tivemos uma vez mais a construção para o Wrestle Kingdom entre o Okada e o Naito, desta feita com os Los Ingobernables da Japão a serem com a vitória, com o Bushi a conseguir um MX no Gedo para a vitória. Passando então para o show agora da final da World Tag League, tivemos um combate a abrir no fundo contra o Maccabi a ser o Maccabi e o Finlay a serem os capitães de equipa da equipa com 13 Young Lions basicamente. Tivemos então Maccabi, Finlay, Enare, Kawato, Hirai Kawato e Katsuya Kitamura contra uma equipa de veteranos com o Jushin Thunder Liger, o Kojima, o Tenzan, o Nagata e o Nakanishi, sem qualquer tipo de surpresas a equipa dos veteranos a sair com a vitória. Quem acabou por ter mais visibilidade neste combate acabou por ser o Maccabi. Sinceramente, Kawato sofreu que o Pina era que se calhar não estava assim tanto à espera, mas lá está, era a única pessoa que não tinha participado na World Tag League da equipa do Maccabi, portanto entende-se. Depois, passando então para o combate seguinte, tivemos outra vez este 8-man tag que temos a equipa de War Machine do Kobe e do Michael Elgin. E se vocês, lá está, uma vez mais, se vocês estão a par desta polémica toda, também se não tiverem a par, eu acho que, caramba, se vocês seguem sites de wrestling com notícias, eu acho que vocês facilmente terão apanhado essa polémica. Eu não quero trazer isso para aqui porque ia estar um pouco de tempo a falar sobre isso e sinceramente com tanta coisa que há para falar eu não quero estar aqui 10, 15 minutos a falar de uma coisa que não tem real impacto na New Japan, ou pelo menos até ver não tem real impacto na New Japan. Falando então deste combate, tivemos os War Machine a acabar, esta equipa dos War Machine, do Kobe e do Elgin, a vencerem a equipa do Bullet Club com Hangman Page, Yujiro Takahashi, Chase Owens e Leo Tonga. Sem qualquer tipo de surpresa, o Leo Tonga sofre o pin depois de sofrer o fallout. E tivemos o Yujiro a trazer a sua amiga, digamos assim. Mas uma das coisas que eu quero aqui sublinhar é a quantidade absurda pela positiva de spots fantásticos que este combate teve. Foi um combate com imenso movimento. Um combate que se eu vos disser que nem sequer foi 10 minutos, se calhar se vocês viram este combate e
devem ter pensado que o tempo passou a voar, porque efetivamente passou a voar, e o Cobb a dar espetáculo. Acho que até Acho que até foi o Hangman Page que o Cobb andou ali a brincar com ele, a passá-lo entre os braços. Epá, foi uma coisa absolutamente fenomenal. O público reagiu imenso a isso. E epá, é por uma vez mais dizer que o Cobb merece muito o contrato com a New Japan. Depois tivemos o combate do Battle que falei com o Bushi, que no fundo foi algo para vingar, digamos assim, a derrota que o Fale tinha sofrido num, num tag match em que o Bushi cuspiu o mist para a cara do Fale e conseguiu o roll-up para a vitória. E este era o combate que supostamente ia ser um ajuste de contas. Se bem que o que aconteceu aqui foi que o Bushi estava a levar muita pancada do Fale e o combate foi curtíssimo, porque assim que o Bushi conseguiu ter uma oportunidade, voltou a cuspir o mist na cara do Fale e depois deu-lhe um golpe baixo que levou à desqualificação. Foi essencialmente o sobreviver do Bushi ao Fale, e eu não sei até que ponto é que não vai ser mesmo a ideia de colocar o Bullet Club atrás dos Never Openweight Six Man Tag Team Championships, porque parece-me que é essa a direção. Foi essa a direção que este combate me fez crer que ia haver, porque eu falei, o Bushi tem contas a ajustar, e depois tínhamos no main event do show o Sanada e o Evil enfrentar os Guerrillas of Destiny. Portanto não me admira nada se virmos ainda antes do Wrestle Kingdom ou no New Year's Dash, no dia após o Wrestle Kingdom, termos os Los Ingobernables da Rapona defender os títulos de trios contra o Fale e os Guerrillas of Destiny. Passando então para o combate seguinte, tivemos o Beretta e o Chucky T conseguirem a vitória sobre o Sami Callihan e o Juice Robinson. Lá está, o Sami Callihan para mim continua a ser algo, não sei, há shows em que ele já me deu a entender que vale a pena manter na New Japan, mas na maior parte dos shows desta World Tag League eu fiquei com a sensação que o Sami Callihan não fez o suficiente para agarrar um lugar na New Japan. Não estou a dizer que ele não tenha qualidade, simplesmente não me parece que ele tenha muito a ver com o que é a New Japan. E sinceramente, se ele não voltar, não é algo que me deixe muito chateado. Aliás, estivemos a falar do Cobb, do Chucky T e do Sami Callihan. Aquele que eu se calhar menos quero ver de regresso é mesmo o Sami Callihan. Até porque o Chucky T, estando mais na Ring of Honor, com certeza irá aparecer mais vezes. E o Cobb, caramba, acho que é crime se não aparecer mais vezes na New Japan depois desta Tag League, depois das reações que ele consegue ter junto do público. Eu acho que a New Japan perde imenso se não agarrar o Cobb. Este foi um combate engraçado, sinceramente. O público ainda reage muito ao Juice Robinson e isso é fantástico. O Beretta conseguiu também conseguiu parecer muito forte em termos de resiliência e em termos do que foi a sua performance aqui depois de lá está ter tido aquele grande combate com o Kenny Omega, o que foi algo que também beneficiou imenso o Juice Robinson, se bem que o Juice Robinson teve um ano excelente, ponto final, e o Beretta foi algo mais recente, muito à conta do combate com o Kenny, mas ainda assim a vitória para os Best Friends neste combate. Depois tivemos uma vez mais um encontro Chaos contra Suzuki Gun, com o pretexto de continuar a construção entre o Goto e o Minoru Suzuki. O Suzuki não aceitava enfrentar o Goto pelo Never Openweight Championship. O Goto acaba por conseguir a vitória neste combate com o GTR no El Desperado, e antes do GTR fazer um sleeper no El Desperado, um pouco como o Suzuki faz o sleeper antes do God Style Pile Driver. E sinceramente deu-me aqui a entender que talvez desta vez houvessem, entre aspas, condições para que o Suzuki aceitasse o desafio.
Ainda assim, depois do combate, o Goto pega no microfone para supostamente desafiar o Suzuki. O Suzuki está a sair embora, não quer saber. E o que acontece é que depois o Suzuki, o Goto, uh, começa a dar a entender que o Suzuki é um cobarde e o Suzuki volta para trás. E depois, basicamente, o Suzuki dá a entender que não precisa. Não precisa de defender o título contra o Goto, já o derrotou pelo título. Portanto, não precisa de voltar a lutar com ele. E diz que até que o Goto não tem nada para meter em jogo. Portanto, não existe nada que o Suzuki possa ganhar de um combate com o Goto. E acho que então o Goto coloca o seu cabelo em jogo. E portanto, ainda não é oficial, mas quase certeza que vai ser oficializado, porque senão não teria sido feito. Vamos ter muito provavelmente um title versus hair match, ou seja, mais uma estipulação neste reinado do Suzuki, que para mim, sinceramente, para mim tem sido uma das maiores desilusões do ano da New Japan. Tem sido exatamente este reinado do Suzuki, o Never Openweight Championship. Já esteve num nível tão alto com o Ishii, esteve num nível tão alto com o Shibata, e depois, pá, agora quando o Suzuki tira o título ao Goto, foi estipulação atrás de estipulação, não sei quantos Lumberjack matches, e depois o Bull Rope match com o Yano, e agora esta estipulação contra o Goto. Epá, sinceramente eu não. Lá está. Este combate, em termos práticos, pode não ter grande interesse, mas o resultado pode ser interessante, porque se o Suzuki perde o título, onde é que o Suzuki vai a seguir? O Suzuki precisa ter um rumo para, após o, após o, se ele perde o título, precisa ter um rumo pós Never Openweight Championship. E o Goto, se perder o combate, perde o cabelo. O que é que isso pode significar? Pode, porque o perder o cabelo é algo que não é apenas no sentido de perdeste o cabelo, mas está tudo na mesma. Não. É algo que pode provocar uma mudança em termos de personagem. Podia até fazer com que o Goto tirasse algum tempo e voltasse com uma nova personagem ou com uma nova atitude. Portanto, existe aqui algo de intriga, mas é em relação às consequências do resultado do combate, não é o combate em si. Portanto, eu tenho interesse por ver o combate? Não. Agora, para saber o resultado, tenho muito interesse e gostava muito que desta vez no Wrestle Kingdom não houvesse interferências. Pá, eu não, lá está, não estou a contar que hajam interferências no Wrestle Kingdom, não é algo que esteja muito usual. Mesmo a última vez que o Suzuki lutou no Wrestle Kingdom foi contra o Sakuraba e também foi com estipulação, mas não houve qualquer tipo de interferências. Portanto, eu estou a contar um pouco com isso desta vez. Espero sinceramente que não hajam interferências. Mas lá está, não estou muito entusiasmado para o combate. Estou entusiasmado sim para ver as consequências do resultado desse mesmo combate. Isso sim pode ser interessantíssimo para ver no que é que pode desenvolver, porque é absolutamente curioso ver o que é que, por exemplo, eu prefiro a vitória do Goto, mas a ideia de que o Goto pode perder o cabelo e que isso pode desencadear mudanças na personagem do Goto pode ser muito interessante, porque vamos ser muito sinceros, o Goto conseguiu tirar o Never Openweight Championship ao Shibata no Wrestle Kingdom passado, mas depois de ter perdido o Never Openweight Championship, e se formos ver o reinado do Goto como Never Openweight Champion, foi essencialmente estar a dar combates a pessoas como o Juice Robinson e como foi o Punishment Martinez da Ring of Honor, e lá está, foi mais no sentido de estar um pouco quase a cumprir calendário, ou um pouco quase a dar oportunidades para elevar outras pessoas, mantendo o título. Não houve propriamente um reinado assim fenomenal do Goto, e não houve, lá está, não houve uma verdadeira subida de nível depois do Shibata ter perdido o título. Acho que o título manteve-se mais ou menos dentro da mesma importância, ou até mesmo baixando um pouco, mas não houve aquela ideia de que o Never Openweight Championship estava claramente a subir de cotação dentro da New Japan, a dar grandes combates, grandes rivalidades, e sinceramente
Eu não acho que a rivalidade do Goto e do Suzuki gere tanto interesse assim para ter esta estipulação, mas se tem esta estipulação, acho que o mínimo que podemos fazer é ficar ansiosos para ver o resultado. E no fundo é esse o ponto em que eu estou. Um, Continuando então a análise, porque eu agora dispersei-me um pouco, mas lá está, eu não quero estar aqui a analisar todos os combates e depois no fim estar a pegar em tudo o que pode ser para o Wrestle Kingdom. Vou fazendo poucas coisas pelo caminho. Depois, mais um combate que tem implicações, ou que tem implicações para a construção do Wrestle Kingdom. Tivemos então Cody e Marty Scurll, os atuais e respectivamente Ring of Honor World Champion e IWGP Junior Heavyweight Champion, a conseguirem sair vitoriosos sobre a equipa do Kota Ibushi e do Kushida. Kota Ibushi que vai desafiar o Cody no Wrestle Kingdom e o Kushida que está envolvido na Fatal 4-Way pelo IWGP Junior Heavyweight Championship no Wrestle Kingdom, onde está para além do campeão Marty Scurll, o Will Ospreay e o Hiromu Takahashi. Este combate, sinceramente, no pouco que se deu para ver do Cody, o Cody foi obrigado a trabalhar um pouco mais. Gostei bastante de. Lá está, o Cody, quando tende a aparecer um pouco mais, percebe-se que ele consegue corresponder, mas lá está. E no New Japan ele percebe que não pode fazer o que faz no Ring of Honor, que é basicamente ir mais metade do combate para fora do ringue fazer festa. Portanto, se tivermos este Cody assim um pouco mais sério no Wrestle Kingdom, epá, sinceramente pode ser um combate que pode surpreender muita gente que um pouco como eu está com as expectativas bastante baixas para o desempenho do Cody. Em relação ao Marty Scurll e ao Kushida, acho que eles fizeram a parte deles para construir para o combate do Wrestle Kingdom, com o Marty Scurll a conseguir sair vencedor, a tirar basicamente pó para os olhos do Kushida e a ganhar com Small Package. Mas o momento para mim, o spot, se calhar até do próprio show inteiro, foi talvez aquele Crossroads no palco, que foi uma coisa absolutamente demolidora, porque aquilo tem um impacto muito, muito duro. Foi uma coisa mesmo brutal de se ver e acho que pode ser visto das duas maneiras a palavra brutal, porque foi brutal no sentido de impacto visual e foi brutal no sentido de que spot fantástico. E sinceramente foi algo que conseguiu ser usado para deixar o Kota Ibushi lá estendido e acho que foi muito bem feito. Indo então para o combate seguinte, tivemos The Elite, Kenny Omega, o atual IWGP United States IWGP United States Heavyweight Champion, assim é que é, e os Young Bucks, que são os pretendentes aos títulos, aos IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championships, da equipa que está do outro lado, os Roppongi 3K, Show e Io, que são os atuais IWGP Junior Heavyweight Tag Team Champions, e Rocky Romero. Sem surpresas, a equipa do Omega e dos Bucks saiu aqui vencedora, com o Unwinged Angel do Kenny Omega, mas foi um combate com muito movimento, com muita coisa a acontecer. O Io, claramente, para mim, o elemento mais rápido dentro desta equipa, se calhar mais junior em termos absolutos. O Show é um pouco mais lá está, dentro das limitações de Junior Heavyweight, é alguém com mais força física, o que vos dá a entender que é uma equipa que se completa, e isso é interessante de ver. Para além disso, para aquele spot dos super kicks na apron e depois estar o Kenny Omega cá em baixo para apanhar e atirá-los outra vez para a apron, pode levar mais um super kick, enfim, aconteceu tudo isso. Depois, lá está, o combate teve os seus grandes momentos, mas o que aconteceu aqui verdadeiramente que faz praticamente esquecer o combate, ou se não mesmo o resto do show, ou todo o show, foi o Kenny Omega estar a celebrar após o combate e passar o vídeo do Chris Jericho. Lá está, uma vez mais nós pensamos, bem, isto é mais um aperitivo a caminho do Wrestle Kingdom, a caminho do Alpha versus Omega.
que é o grande combate do momento. Uh, e que, lá está, sinceramente, em termos de algo com impacto em todo o mundo do wrestling, este é se calhar o combate mais significativo e mais inesperado, porque ninguém está à espera que uma estrela que está ligada à WWE há imensos anos, há quase 20 anos, fosse aparecer no ring da New Japan. E isso está a acontecer neste momento, portanto, não deixa de ser absolutamente fantástico ver este combate de facto a estar anunciado. Eu acho que isto nunca pode ser dito vezes demais, porque estamos a viver uma altura estranha pela positiva, porque estamos verdadeiramente a assistir a algo que não seria de esperar. E eu acho que grande parte disso tem a ver com o mundo do wrestling estar hoje em dia como está, e digo isto no melhor dos sentidos, porque o mundo do wrestling está numa fase em que coisas como estas podem acontecer, e isso é de louvar, porque é, é fantástico, é absolutamente fantástico ver que mundos que não se tocavam agora se tocam. Não estou a dizer que a WWE tenha alguma mão nisto, porque não tem, mas lá está, pessoas que normalmente não estariam, uma estrela da WWE para vir a New Japan vir a New Japan ter um combate era algo que simplesmente antes ou antes disto não acontecia, e agora está a acontecer. Portanto, isso não pode ser destacado nunca demais. Mas voltando aqui ao que interessa, a análise do segmento, o Chris Jericho, depois do vídeo, aparece por trás do Kenny Omega, para choque de toda a gente, de quem estava a assistir na arena, de quem estava a assistir através da New Japan World, onde quer que vocês estivessem a ver. E tivemos um grande segmento em que o Chris Jericho faz o Cold Breaker ao Kenny Omega. Depois disso, acaba por atacar o árbitro, acaba por atacar um Young Lion. Ainda antes, eu sinceramente eu já nem estou já nem tenho presente a sequência correta, mas o Jericho também ataca o Omega com o título, com o IWGP United States Heavyweight Championship, e tivemos o Kenny Omega a ser deixado estendido no chão. Tivemos depois o Chris Jericho supostamente a sair do ringue, mas acaba por voltar, e está o Don Callis, o comentador, a ver como é que está o Omega. E o Chris Jericho e o Don Callis conhecem-se há imenso tempo, e ainda assim acabou por ser atacado pelo Jericho com um Cold Breaker. E sinceramente foi um grande segmento em que vimos, depois do Jericho se ir embora, o Omega a ser levado pelos Bucks para os bastidores, e o público a fazer a bater palmas, como faz quando o Omega vai fazer o seu dive lá para fora. Foi fantástico. Eu acho que isto, uma vez mais, temos o Jericho a explorar a sua faceta heel na sua carreira, que eu acho que o Jericho é um grande heel, consegue ser um grande heel, e eu digo isto porque o Kenny Omega, e eu acho que só vocês veem New Japan há algum tempo, veem que o Kenny Omega tem sido cada vez mais babyface. A única coisa que o Kenny Omega faz verdadeiramente heel ultimamente é o Kenny Omega, e nem sei se isto é bem heel, porque é o que o Okada também faz, que o Kenny Omega está muito confiante daquilo que são as suas habilidades, as suas capacidades. E tirando isso, o Omega tem um estilo limpo. Já começou a fazer promos em japonês, que é algo que é claramente um traço de alguém que já não está a ser um verdadeiro heel, porque ele sabe falar japonês, e ele, quando era verdadeiramente o cleaner, quando ainda era junior heavyweight, ele não falava japonês, apesar de saber falar japonês, e dizia que não falava japonês, precisamente porque ele tinha-se juntado ao Bullet Club pelo dinheiro, pela fama, pela oportunidade de ganhar títulos, e ser o homem de destaque na altura na Junior Heavyweight Division dentro do Bullet Club. E agora
tudo isso parece ter mudado no sentido em que o Kenny Omega já se dirige aos fãs japoneses com a língua deles e já, lá está, é um nível diferente de reconhecimento, é um nível diferente de interação. E pá, uma vez mais, se eu tiver de tocar no combate do Wrestle Kingdom o ano passado, estou a dizer o ano passado porque estamos quase a chegar ao Wrestle Kingdom outra vez, mas o Wrestle Kingdom, o último Wrestle Kingdom tivemos o Okada contra o Omega e sinceramente nenhum deles era um verdadeiro heel. O Omega não veio como um verdadeiro heel, melhor dizendo, porque o Omega, o que havia em termos de história é que o Omega tinha um, um plano diferente para levar a New Japan a uma expansão internacional. Queria ser ele a figura de proa da expansão internacional da New Japan e não o Okada. Porque ele entendia que conseguia ter mais sucesso que o Okada. E isso para mim, lá está, não pode ser entendido como algo heel. Portanto, vai ser muito interessante ver no Wrestle Kingdom como é que vai ser esta dinâmica. Se o Jericho vai ser verdadeiramente um heel ou se vamos ter um combate muito limpinho no sentido de ver realmente quem é que é o melhor deles os dois. Mas sem dúvida que esta aparição completamente surpresa do Jericho tem obrigatoriamente de ser um aperitivo ainda mais interessante para aquilo que vai ser o combate deles no Wrestle Kingdom. Que lá está, se vocês não estavam entusiasmados até agora, acho que agora ficaram, porque isto foi mesmo muito bem conseguido. Depois tivemos o combate do Naito e do Hiromu Takahashi contra o Okada e o Will Ospreay, com a vitória desta vez aí para a equipa do Naito e do Hiromu. E uma vez mais, construção em direção ao Wrestle Kingdom. O Ospreay muito bem neste combate. E sinceramente eu estou muito interessado. Cada vez. Eu acho que esta World Tag League ajudou-me a ficar mais intrigado por ver aquela Fatal 4-Way no Wrestle Kingdom pelo Junior Heavyweight Championship, porque o talento que lá está é absolutamente fenomenal. E por muito que eu gostasse mais de um combate one-on-one, eu acho que o talento que lá está é demasiado bom para o combate não entregar. Portanto, estou muito expectante. O Okada, após o combate, acabou por. E mesmo durante o combate tentou ir aplicar o seu Cobra Clutch no Naito. Durante o combate e após o combate foi interrompido pelo Hiromu Takahashi, mas o Okada no fundo deixou o Naito e o Hiromu Takahashi estendidos no ringue. Ainda que a vitória no combate tenha ido para a equipa dos Los Ingobernables de Japão, com o Naito a fazer um destino no Will Ospreay, que foi seguido de uma time bomb do Hiromu Takahashi contra uma time bomb do Hiromu Takahashi no Ospreay. Dizer que isto se calhar foi a maior vitória do Hiromu Takahashi, se calhar, sei lá, desde que ele era campeão. Talvez desde que ele era campeão. Desde o Best of Super Juniors, talvez, porque o Hiromu Takahashi já não tinha uma vitória muito significativa há imenso tempo. E eu acho que este combate acabou por ser positivo no sentido de passar aquela imagem que eu acho que está mais perto da realidade, que é o Hiromu Takahashi ser mostrado como uma das figuras, uma das grandes figuras desta divisão, e nos últimos meses isso simplesmente não aconteceu desde que ele perdeu o título. Portanto, fico contente de ver que o Hiromu Takahashi volta a ter uma vitória importante, especialmente agora a caminho do Wrestle Kingdom. Passando então para a final da World Tag League, com Evil e Sanada a enfrentarem os Guerrillas of Destiny, Tamatonga e Tangaloa, com a vitória a sorrir aos Los Ingobernables de Japão. Evil e Sanada, os vencedores da World Tag League 2017. Aqui, lá está, eu tinha previsto uma vitória dos Guerrillas of Destiny, porque lá está, como eu disse, como eu tinha dito, o que me saltava aqui à vista era que quase de certeza isto ia ser um show com muito Bullet Club, e um show com muito Bullet Club passava, na minha opinião, quase de certeza por ter uma equipa do Bullet Club nos principais equipa do Bullet Club, ter representações do Bullet Club nos principais combates, e este era um caso em que se podia ter uma representação do Bullet Club num combate que normalmente é colocado numa posição mais interessante no card. Portanto,
estava a contar aqui com a vitória de Guerrillas of Destiny. Não aconteceu, mas durante este combate, para além, antes de olharmos verdadeiramente para o resultado e fazer uma análise ao combate, houve uma interferência do Bushi quando os Guerrillas of Destiny queriam fazer um spot, basicamente a lançar, penso que era o Evil, para cima de uma mesa que estava montada fora do ringue, e apareceu o Bushi para interromper essa tentativa, mas logo a seguir sai também cá para fora o Bad Luck Fale, que consegue anular a interferência do Bushi rapidamente, sem grandes problemas, e o combate depois decorreu de forma normal. Foi um combate que, lá está, para mim teve demasiado tempo, no sentido em que houve muita coisa que não foi realmente útil neste combate. Senti que houveram coisas a mais a acontecer sem ter grandes objetivos, e o combate para mim demorou bastante a aquecer, e sinceramente não entregou como eu estava à espera que entregasse, mas sem dúvida alguma que agora temos, tendo o Sanada e o Evil a vitória na World Tag League, acaba por ser interessantíssimo ver onde é que isto vai levar, porque, como eu disse, eu não estava a contar que o Evil e o Sanada ganhassem a World Tag League, porque eles são atuais Never Openweight Six Man Tag Team Champions. Mas depois destas interferências, não me admirava que o Tamatonga, Tangaloa e o Bad Luck Fale fossem atrás dos títulos de trios, e isso, como eu disse há pouco, pode acontecer, ou eu acredito que aconteça em duas alturas distintas. Podemos ter agora num destes dois shows da Road para o Road to Tokyo Dome, podemos ter a ser anunciado uma defesa dos títulos de trios, com o Evil, Sanada e o Bushi a perderem os títulos para para o trio do Fale e dos Guerrillas of Destiny. Lá está, deixando o Evil e o Sanada completamente libertos para irem para o Wrestle Kingdom, apenas e só lutarem pelos IWGP Heavyweight Tag Team Championships, ou então ter essa defesa a acontecer no New Year's Dash, ou seja, no dia a seguir ao Wrestle Kingdom. Seja como for, se tivermos essa defesa a acontecer no New Year's Dash, o que podemos tirar em termos de mensagem era que tão somente tínhamos uma série de pessoal do Bullet Club, nomeadamente os Guerrillas of Destiny e o Bad Luck Fale. Já nem falo do Yujiro e do Chase Owens e do Hangman Page, mas tínhamos uma série de pessoal do Bullet Club, tirando os Young Bucks e o Kenny Omega e o Cody e o Marty Scurll, mas lá está. Os talentos do Bullet Club, que estão praticamente todo o ano no Japão, não iam ter um combate no Wrestle Kingdom, e isso para mim era algo no mínimo injusto. Portanto, e lá está, eu não queria que eles estivessem num combate completamente aleatório, ou num combate ou estivessem na New Japan Rumble para encher. Portanto, preferia mais o cenário em que eles ganham os títulos aos Los Ingobernables da Japón e defendem os títulos no Wrestle Kingdom contra quem quer que seja. Portanto, lá está, até pode ser algo que vocês podem deixar aí nos comentários, ou entrar em contato comigo por mensagem. Lá está, uma vez mais, isto pode ser algo que daqui até amanhã, ou uns dias depois, pode já nem se pôr, mas se vocês quiserem comentar isso, ou seja já com informações oficiais ou sem informações oficiais do que vai acontecer, podem comentar e deixar a vossa opinião, porque neste momento há um grande ponto de interrogação sobre estes títulos de trios, porque temos o Sanada e o Evil, que são os number one contenders dos IWGP Heavyweight Tag Team Championships, mas que se os títulos de trios também não forem defendidos, o que é que o Bushi vai fazer no Wrestle Kingdom? Também não há nada para o Bushi fazer. E lá está, esse cenário em que os títulos de trios ficam com este trio dos Los Ingobernables da Japón, deixa muita gente para o Wrestle Kingdom sem nada para fazer, e esse é o meu único problema. Fora que eu não vejo a New Japan a colocar o Evil e o Sanada a acumular os títulos de tag team com os títulos de trios. Portanto, sinceramente acredito muito nisto a ser resolvido antes do Wrestle Kingdom, com este trio do Bullet Club
que eu referi, a pegar nos títulos trios, até porque, como eu disse, eles precisam ter algo para fazer no Wrestle Kingdom e parece-me de caras a melhor solução. Em relação ao World Tag League, no seu todo, acho que foi um torneio que correu acima do que tinha sido em anos anteriores. Tudo bem, continua a ser um dos momentos menos entusiasmantes do ano da New Japan, mas acho que a World Tag League este ano, com menos pessoas a participar que estavam simplesmente a fazer lugar, eu acho que se conseguiu criar um torneio mais interessante e a New Japan conseguiu trazer talentos, os talentos que incluiu como surpresas ou como algo inesperado foram apostas ganhas. O Enara e o Kitamura, para mim, tiveram bons desempenhos nesta World Tag League. Sendo eles Young Lions, acho que foi muito bom, uma muito boa oportunidade para ambos. Foi também uma grande oportunidade para o Jeff Cobb e para o Chuggy T e para o Sami Callihan, mas acima de tudo eu tiro daqui que o Jeff Cobb fez algo absolutamente fantástico nesta World Tag League, porque ele no primeiro dia em que ele aparece no Korakuen Hall, ele entra dentro do ringue, começa a atirar pessoas pelo ar e o público fica completamente colado àquilo que ele estava a fazer. E lá está, não é fácil criar assim grandes reações quando se é uma pessoa nova na New Japan, quando se é um estrangeiro acima de tudo, e o Jeff Cobb conseguiu essa reação. Portanto, eu espero uma vez mais que a New Japan agarre o Jeff Cobb. Em relação a tudo o resto, espero que vocês tenham gostado da World Tag League. Eu acho que lá está, em relação ao que tinha sido em anos anteriores, para mim entregou mais. Continua sem ser assim nada de extraordinário, mas entregou mais do que anos anteriores, como eu já venho a dizer, não terem participado os Okadas, os Naitos e os Omegas e os Tanahashis. Por falar em Tanahashi esteve de fora destes últimos dias da World Tag League com uma lesão, mas ele estará quase certeza apto para o Wrestle Kingdom. Acho que a New Japan, nem que o tivesse de o meter de cadeira de rodas no Wrestle Kingdom, eles metiam-no lá a lutar para defender o título intercontinental contra o Jay White, mas lá está, ele foi colocado fora destes shows da New Japan. Tenho a certeza que por precaução, porque também ele não precisava de lá estar, porque o Jay White não está a aparecer. E como o Jay White não está a aparecer, não existe uma verdadeira necessidade do Tanahashi estar nestes shows da New Japan. Falando então do que vem por aí mais rapidamente, numa altura em que o New Japan já vai com alguma duração, fazer aqui uma antevisão muito rápida do que vão ser os combates que já estão anunciados para os dias 17 e 18, que são os dois shows da Road para o Tokyo Dome. Temos então os combates que neste momento em que eu estou a gravar, ou seja, de noite de segunda para terça, segunda-feira para terça-feira, são os combates referentes à Young Lion Cup. Temos então Hirakawa contra Tomoyuki Oka, ambos estão com 4 pontos, e portanto quem ficar aqui com uma derrota muito provavelmente fica já quase definitivamente afastado da luta pela Young Lion Cup. E tendo em conta que o Kawato é mais um Junior Heavyweight e o Oka é mais um Heavyweight, se for um bocado pela lógica eu aposto no Oka, mas se for um bocado mais pelo coração eu aposto no Kawato. Eu gostava muito de ver o Kawato vencer, mas ainda assim o Oka eu acho que ficava um pouco mal se não conseguisse sair daqui vencedor, tendo em conta que depois na final, isto não é eliminar, mas quase certeza que depois a Young Lion Cup ficava dependente do combate do Kitamura com o Kawato, e isso era um pouco caricato, porque eu acho que aí o Kitamura tinha tudo para ganhar o Young Lion Cup sem grandes dificuldades, pelo menos teoricamente. E eu acho que a New Japan quer fazer um combate entre heavyweights, digamos assim, e o Kawato, lá está, eu acho que o Kawato é um Young Lion que já mostrou ter qualidade suficiente, e a New Japan já deu a entender que percebe o que é que tem ali em mãos para ele não precisar necessariamente ganhar a Young Lion Cup. Mas lá está, este combate do Kawato com o Oka vai dizer muito daquilo que é o plano
da New Japan para esta Young Lion Cup, se bem que eu não tenho dúvidas que o Kitamura vai ganhar a Young Lion Cup, como eu já disse anteriormente, o Kitamura, destes três principais Young Lions desta fornada, o Kitamura é o mais velho e também é aquele em que a New Japan vê um potencial mais imediato. O Kitamura tem 31 anos, se não estou em erro, e lá está, é uma besta fisicamente, e a New Japan não vai querer perder muito mais tempo e vai querer dar-lhe um push, e a maneira mais eficiente de o fazer é dar-lhe a vitória na Young Lion Cup. Portanto, o Kitamura para mim vai ganhar a Young Lion Cup. Aqui, por falar em Kitamura, vai enfrentar o Ren Narita na Young Lion Cup neste show do dia 17 na Road para o Tokyo Dome, com a vitória para mim quase certeza a sorrir ao Kitamura. Depois temos um combate entre dois Young Lions que estão ainda com 0 pontos, o Shota Umino e o Tatsuhiro Yagi. Para mim a vitória vai para o Umino, que mostrou pelo menos até agora mais consistência que o Yagi. O Yagi para mim até está a ser aquele que é mais verde de todos estes, portanto vejo o Shota Umino a ganhar esse combate. Depois, passando para o show do dia seguinte, ainda na Road para o Tokyo Dome, temos Hirai Kawato contra Katsuya Kitamura. Quer o Kawato ganhe o Oka ou não, sinceramente eu não vejo o Kitamura a perder para o Kawato, portanto o Kitamura sai aqui vencedor, para mim sem grande surpresa. Depois temos o Tomoyuki Oka contra o Tetsuhiro Yagi, com o Oka com certeza a ser vencedor, e o Shota Umino contra o Ren Narita, que vai ser um combate muito interessante e no qual eu tenho algumas dificuldades em apostar, porque eu acho que tanto um como o outro têm mostrado um progresso bastante interessante, e este é um combate que eu prefiro deixar em aberto em termos de aposta. Como eu disse, vitória quase certa para mim, para o Kitamura nesta Young Lion Cup. Em relação à World Tag League, eu acho que saltei aqui uma coisa, porque eu esqueci-me de explicar porque é que os Guerrillas of Destiny ganharam o B-Block, mas no fundo havia um empate a 3 entre os Guerrillas of Destiny, os War Machine e os Killer Elite Squad em termos de pontos, mas os Guerrillas of Destiny ganharam o B-Block porque tinham uma vitória tanto sobre os War Machine como sobre os Killer Elite Squad. Dito tudo isto, espero que tenhamos ficado conversados deste cantinho de Japan. Tanta coisa que eu falei, este episódio ficou enorme. Para a semana eu quero ver se lanço os prémios do Cantinho de Japan para os melhores do ano da New Japan, seja os wrestlers, seja os combates, o melhor show. Quero fazer isso para começar isso para a semana, deixar isso depois no wrestling.pt para vocês poderem votar. Para além disso, dizer para além disso também que, se vocês não viram o Battle Royale esta semana, eu dei quase um spoiler que a antevisão do Wrestle Kingdom aqui no Canto New Japan vai ser com um convidado, com o meu primeiro convidado, que vai ser nada mais nada menos que o Sr. João Basílio, e portanto o Canto New Japan de antevisão ao Wrestle Kingdom vai ser com um convidado especial, e muito provavelmente não vai ser formato podcast, portanto fica já essa informação dada para todos vocês. Portanto, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos vocês que comentam no wrestling.pt. Podem continuar a fazê-lo. Podem também entrar em contato comigo através das redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, /Canto New Japan. Portanto, muito obrigado a todos. Até para a semana. Até ao próximo Canto New Japan.